O Zoro não é forte. Ele só aguenta mais dor do que você. E eu sei que essa frase incomoda porque ela destrói uma mentira confortável. A mentira de que a disciplina é bonita, de que o autocontrole é leve e que ser forte por dentro não cobra nada. Todo mundo admira o Zoro, mas quase ninguém sobreviveria ao preço que ele paga em silêncio. E sinceramente, o problema não é admirar isso. O problema é você tentar viver isso sem perceber o que você está perdendo durante todo o caminho. Fica comigo até o final desse vídeo, porque entender o Zoro talvez te faça perceber de que a força que você chama de maturidade pode ser, na verdade, uma forma elegante de fugir da própria dor. E isso cobra juros. Meu nome é Vanessa, esse aqui é o Temperamento Geek, e hoje nós vamos falar sobre o colérico, que não tenta controlar o mundo, mas que passa a vida inteira tentando controlar a si mesmo. Então vamos lá, O Zoro, ele não luta só para vencer os inimigos. Ele, na verdade, luta para nunca decepcionar a versão de si mesmo que ele decidiu existir. E isso muda tudo. One Piece se passa em um mundo onde sonhos custam caro, piratas enfrentam governos, monstros e ideologias, um universo onde só sobrevive quem tem força, estratégia ou influência, e também onde só alguns conseguem sobreviver porque eles decidiram que nunca iriam cair. E o Zoro é um deles. E agora vamos desmontar um mito que existe, O Zoro, ele não é especial. Ele não tem uma Akuma no Mi, não tem um carisma exagerado, não tem proteção emocional. O que na verdade ele tem é uma resistência à dor. E isso é colérico. Por exemplo, desde a infância, quando ele perde pra Kuina, que é a sua grande arquinimiga, repetidas vezes, o Zoro, ele não reage com vitimismo. Ele reage com uma raiva canalizada. Ele faz uma promessa com uma obsessão. Na cena em que ele pede pro sensei a espada que era dela, o que nasce ali não é necessariamente uma ambição, é uma rigidez interna. O colérico, ele decide cedo: eu não vou quebrar. E aí, anos à frente, quando o Mihawk derrota ele com uma faca pequena, o Zoro, ele não implora, ele não foge, ele se abre diante do inimigo e diz que nunca mais vai perder pra ele. E o Mihawk é simplesmente o maior espadachim do mundo, E isso não é uma bravata, isso na verdade é o colérico assumindo um impacto interior. A dor, ela vai existir, mas ela não vai me governar. E vamos lá, Quantas vezes você tentou ser forte assim, mas acabou desistindo quando doeu demais? Qual o preço real da disciplina que a gente admira no Zoro? Todo mundo gosta da imagem do Zoro treinando sozinho, Só que o problema é romantizar isso. O colérico, ele tem a tendência de achar que descansar é uma fraqueza e vulnerabilidade é um risco. O Zoro, ele treina quando ninguém tá olhando. Sabe aquela frase, trabalhe enquanto eles estão dormindo? Provavelmente foi criada por um colérico. O Zoro, ele bebe quando ele não quer sentir. Ele dorme pouco, fala pouco. Na cena do Thriller Bark, quando ele assume toda a dor do Luffy para si mesmo, não há um discurso, não tem plateia, só tem o silêncio. Quando o Sanji pergunta pra ele o que aconteceu, o Zoro responde simplesmente nada. E essa única palavra, essa única resposta seca, firme, define um colérico. O colérico, ele suporta, segura, engole, mas paga um preço alto. Ele se isola emocionalmente. O Zoro, ele não pede ajuda. Não porque ele não precise de ajuda, mas na verdade porque ele acredita que ele não pode precisar. E agora eu vou te fazer uma pergunta que é até um pouco incômoda. Você é forte ou só aprendeu a sofrer calado? Se esse vídeo começou a te incomodar um pouquinho, já deixa o seu like aqui agora. E se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala de força de verdade e não dessa versão bonitinha que as pessoas tentam sustentar por muito tempo. E uma coisa que a gente tem que deixar claro é: o Zoro, ele não controla o mundo. Ele só se controla. Diferente do Luffy, por exemplo, o Zoro, ele não age por um impulso emocional. Ele observa, espera, segura. E quando o Luffy decide alguma coisa, o Zoro, ele não fica discutindo a liderança. Ele simplesmente aceita o papel dele de suporte. Porque, na verdade, o colérico, ele entende que a hierarquia é uma estratégia e não uma submissão. Na cena que o Usopp desafia o Capitão Luffy, o Zoro é o único que impõe um certo limite. Não por arrogância, mas na verdade porque o colérico sabe que sem uma ordem interna, tudo vai desmoronar. Mas isso tem um lado sombrio. O Zoro, ele controla tanto a si mesmo que às vezes ele acaba se desumanizando. Ele se vê como uma espada, como uma ferramenta, sabe? E aí é uma coisa até pra gente refletir, Quantas vezes a gente se tornou uma espécie de ferramenta só para não lidar com o que a gente está sentindo? E como toda pessoa, todo personagem, o Zoro, ele tem pontos fortes e fracos. A maior força
do Zoro é a disciplina inabalável. E a maior fraqueza é acreditar que merecer respeito só serve se você estiver aguentando mais do que os outros. O colérico ele cresce em ambientes hostis, mas acabam sofrendo um pouco em ambientes de afeto. O Zoro ele não sabe pedir colo, ele só sabe proteger. E isso explica o porquê ele funciona tão bem ao lado do Luffy. E se você quer entender esse contraste emocional entre os dois personagens, assiste depois o vídeo do Luffy aqui no canal. Ele é exatamente o oposto do Zoro e o equilíbrio que impede o colérico de se destruir por completo. Trazendo uma reflexão agora aqui pro vídeo, né? Talvez você admire o Zoro porque ele é uma versão de você que nunca parou. Mas ninguém vive só de resistência. A força sem a pausa, ela vira simplesmente uma rigidez. A disciplina sem afeto vira solidão. O Zoro, ele não é forte porque ele vence batalhas. Ele é forte porque ele continua de pé, mesmo quando ninguém vê. Só que até ele precisa de um bando. Agora me conta aqui nos comentários, em qual momento da sua vida você precisou ser forte demais? Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta do universo de One Piece e que se parece muito com o Zoro. Se inscreve aqui no canal, que aqui a gente usa personagens para entender pessoas. E lembre-se, a força não é nunca cair. A força é saber quando parar antes de se quebrar. Até o próximo vídeo. Tchau!